Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quem vive a Páscoa nunca estará satisfeito com os abusos que se cometem aos filhos e filhas de Deus. O texto sobre o qual vamos meditar hoje quer nos animar a continuarmos firmes na nossa missão de defender a palavra de Deus e a vida, conforme podemos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 23, que eu passo a ler agora. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e um coração puro. Pois vocês, pela vida e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais imortais. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, a carta de 1 Pedro foi escrita para os cristãos da região da Ásia Menor, que vivem a vida em obediência à vontade de Deus, por terem sido convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Vivem numa situação de conflito em meio a uma sociedade hostil, onde enfrentam isolamento, discriminação, difamação, por serem obedientes a Deus e a sua palavra, por questionarem a realidade em que vivem, denunciando a falta de solidariedade para com os irmãos mais fracos e os abusos cometidos à vida e à vontade de Deus. Vendo essa situação desses cristãos, foi escrita lá pelo ano de 64 depois de Cristo esta carta de 1 Pedro, para consolar e fortalecer a fé desses cristãos diante desta realidade hostil em que viviam. Também, para os dias de hoje, estas palavras precisam ser ditas como consolo e fortalecimento da fé, porque muitos líderes religiosos, por exemplo, perderam as suas vidas por terem defendido a justiça, a verdade e a palavra de Deus, por terem denunciado as injustiças cometidas aos filhos e filhas de Deus, por não terem desistido de colocar em primeiro lugar a palavra de Deus que se tornou humana em Jesus Cristo, Jesus que não mediu esforços para libertar as pessoas das prisões do egoísmo, da falta de amor e misericórdia. Também cada um de nós, meu amigo e minha amiga,
que é taxado de subversivo, de arruaceiro, de encrenqueiro, de preguiçoso, porque não tem nada o que fazer, precisa receber estas palavras da carta de 1 Pedro como ânimo, consolo e coragem. Porque nos empenhamos na busca por uma vida respeitada dentro de uma sociedade onde ainda existem muita perseguição e abuso à dignidade humana, onde existe muita discriminação, onde tem pessoas vivendo como se fossem um estorvo para a sociedade, onde nós temos jogadores de futebol ganhando milhões por mês, enquanto que outras profissões, mas muito mais importantes, precisam mendigar um salário justo e digno. Por nos colocarmos a serviço da verdadeira palavra de Deus, passando a defender, por exemplo, salários justos para todo mundo, por enfrentarmos a falta da vivência da fé, a disseminação de falsos ensinamentos que não defendem a vida, mas defendem interesses próprios, por denunciarmos a indiferença para com os ensinamentos que Jesus nos deixou, por denunciarmos a concordância com atitudes de pessoas em se deixarem levar por falsas notícias, falsas doutrinas e disseminar ódio, vingança, por defendermos o Cristo compromissado com os sofridos, os marginalizados e excluídos, por colocarmos em prática a misericórdia de Deus, por fazermos visita a pessoas doentes, pessoas que não conseguem mais sair de suas casas, por sermos bom com alguém que a sociedade acha que é um intruso, que atrapalha a vivência, por colocarmos em prática a misericórdia de Deus para com os sofridos, os desesperados, desesperançosos. E como consolo, irmão e irmã, nos é dito que se em nossas orações chamamos Deus de Pai, devemos então respeitar, ouvir e segui-lo, e não dar ouvidos, não nos deixar intimidar ou desanimar porque alguém está nos hostilizando. Nós somos chamados a colocarmos nossas vidas nas mãos de Deus. Devemos ouvir aquilo que Deus, nosso Pai, pede de nós, porque Ele é a fonte que nos fortalece, que nos ergue, que nos dá confiança e certeza de fazermos prevalecer a sua vontade dentro de uma realidade que quer apagar a vida e suas manifestações. Nós somos consolados e animados a ficarmos firmes, levando fraternidade, alegria e esperança para que a lealdade e o sentido de responsabilidade humana prevaleçam sobre qualquer atitude de abuso à vida das pessoas. Assim, estaremos obedecendo ao chamado de nosso Pai a vivermos uma vida coerente e de fé. E sem nos deixar influenciar por atitudes injustas, mostraremos sinais da presença do reino de Deus entre nós, mesmo que isso nos cause dor, nos cause sofrimento. E mesmo vivendo em constantes conflitos, por questionarmos as situações de tantas injustiças, precisamos continuar firmes na nossa missão de mostrar a verdadeira vontade de Deus dentro da nossa realidade, porque
porque nós nascemos de novo como filhos de um Pai vivo, que é dinâmico, que nos chama a sermos suas testemunhas dentro da realidade em que vivemos. Porque nós somos chamados a amarmos-nos uns aos outros, sem olhar para a pessoa e sem pensar em receber algo de volta. Porque podemos ser fortes, animados e ter a certeza de que nada destruirá a nossa fé, que está fundamentada no mesmo sangue de Cristo, que nos resgatou da vida fútil, sem sentido e sem rumo. Porque fomos purificados pela obediência à verdade que vem de Deus. Porque estamos sendo animados a construir nossa vida de acordo com a realidade e vontade de Deus. Expressa nas Sagradas Escrituras, porque o amor de Deus em nós nos leva a nos tornarmos sensíveis e transparentes na realidade em que vivemos e nos dá novo sentido na vida. Por isso, meu amigo e minha amiga, mesmo que a vida hoje em dia seja negada, rejeitada e ameaçada por instrumentos e dinâmicas injustas, nós, apesar dos conflitos, não deixaremos de ter esperança de que a nova vida ainda será vivida e defendida, porque a vontade de Deus vai prevalecer. E isso é o nosso consolo, o nosso ânimo que nos dá coragem de lutarmos pela vida que não é nossa, mas é de Deus em nós. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Compartilhe ela com alguém. Deixa o seu comentário, vai lá no canal do YouTube e se inscreva, deixa lá também o seu comentário. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.